mesmo que não gostava de mim da escola, ou da época da escola que eu não gostava das pessoas, e eu percebo que muitas das vezes o sentimento base para aquele sentimento que eu tinha assim, tipo, geralmente o que desencadeava aquelas desavenças eram alguns sentimentos que a gente não sabia lidar. De nós, por exemplo, a própria inveja. Às vezes a gente admirava tanto uma pessoa, queria ser tanto como uma pessoa, que daí a gente achava que aquele cara se achava demais, etc. E aí você bate os 21 anos, você tromba aquela pessoa na rua, às vezes você já até tretou de soco com ela, e parece que quando os dois olham um no olho do outro, eles entendem, vocês já entendem junto com a pessoa, assim, que esse momento, essa pirracinha, essas coisas já passaram. E que aquele eu meu do passado poderia ser desculpado ou poderia desculpar outras pessoas porque ele já entendia os momentos e as emoções que desencadeavam aquilo. Tudo isso, bebês, são situações que o tempo consegue, por meio das nossas experiências e da nossa vivência, solidificar dentro de nós. Vou te dizer outra situação que o tempo solidifica dentro da gente. Eu, particularmente, desde que abriu a academia Mr. Big, desde que abriu, eu comecei a treinar lá, mano. Tipo, eu, Tigrão, nunca gostei de ser gordo. E eu entendo todo o movimento, toda a situação que acontece hoje em dia da gente se aceitar e esteticamente, e como nós somos em questão de psicológico, das nossas ansiedades, saber lidar com elas, ou mesmo que não soubermos lidar, a gente se aceitar para não desenvolvermos quadros tão depressivos. Sabermos ser feliz com a vida, feliz do jeito que nós somos, mas eu também tenho não digo que é um compromisso, mas um gosto da vida com o progresso e com a evolução. Então, em alguns momentos, mesmo eu estando gordinho, acima do peso, eu não gostava de ser gordo. E aí eu comecei, desde quando eu tinha 15 anos de idade, os meus processinhos de ir lá pra academia, do Bigão. Aí eu fazia meus 3 meses, vinha as ansiedades da vida, da própria adolescência mesmo, mano, de querer começar a beber. Várias situações de ficar mais em casa, o meu próprio problema social de eu não me aceitar muito gordo fazia com que eu ficasse com mais vergonha ainda de estar treinando na rua e processo de emagrecimento, que é aquela corrida na rua e etc. Mas eu sempre, mesmo tendo essa vergonha interna dentro de mim, eu fui tentando fazer. Isso desde os meus 15 anos de idade. Eu tinha 19 anos de idade, eu estava na época mais gorda da minha vida. Então, tipo, não foi os 4 anos que eu fiz ali que foram definitivos pra mim emagrecer ou pra mim mudar. E eu fui carregando isso, mano. Eu tive uma mudança muito da hora, muito positiva com 19 anos de idade, por isso que eu tô falando isso. Depois, quando eu bati ali uns 20 anos e meio de idade, 1 ano e meio depois dessa mudança, que foi tipo aquela mudança daqueles 3 meses, eu voltei a engordar. Aí o tempo da vida, assim, tipo, a forma como minha vida evoluiu, faculdade, estudando muito, trabalho, eu gostava, assim como eu gosto de ver esse progresso na minha vida em outras funções, em questão de aprender, etc. Eu achei muito louco o jogo da vida quando você entra numa empresa, sabe? De você conhecer uns cargos e você almejar o cargo. Tipo, entrei como auxiliar administrativo. E aí eu conheci outros cargos dentro da empresa. Aí tinha um analista de logística, tinha um analista de planejamento, etc. Aquilo ali foi criando a vontade de progredir dentro das empresas, e eu fui largando mais de lado ainda o meu físico. Mas o tempo, conforme eu fui fazendo as situações e aprendendo, valorizando menos ou mais o esforço que eu fazia dentro das empresas e me conhecendo, ele foi abrindo a possibilidade de eu ver caminhos que eu poderia traçar ainda. Dentro de toda essa situação, bebês, eu percebi que eu, com minhas ansiedades, com minhas depressões, eu não consigo agir no gatilho da atividade, tipo, iniciar um plano, um projeto de vida no gatilho. Eu nunca consegui entrar numa empresa e não planejar uma carreira lá dentro dela, tipo, só ir agindo com resposta ao ambiente. E na minha vida eu também sou assim. Quando eu tentei, desde os 15 anos, fazer essas atividades físicas tudo no gatilho, eu sempre percebi que eu tava, mano, travado nessa porra desses 4 meses. Parecia que eu ia morrer nesses 4 meses e que eu não conseguiria sair disso para terminar meu projeto fitness, e que eu não ia conseguir emagrecer nunca, porque sempre dava esses 3, 4 meses, eu parava de treinar, acontecia alguma coisa da minha vida, que eu tinha que trabalhar mais, tinha que estudar mais, etc. E aí eu tô fazendo um entre aspas, porque as coisas são prioridades. A gente analisa o nosso cenário financeiro, analisa o luxo que a gente quer, qual estilo de vida, de gastar por mês a gente tá fazendo, e aí a gente vai criando situações pra gente ter que trabalhar mais e consumir mais. Modus operandi básico, normal de qualquer ser humano, consciente e racional.
e que vive no mundo capitalista consumista de hoje. Mas eu percebi que eu cheguei num ponto, bebês, que eu trampava. Eu era analista de negócios na Titan Software, então eu passava o dia inteiro numa empresa, ensinando a pessoa lá do financeiro a mexer no módulo de financeiro do sistema. Aí eu passava o dia inteiro em outra empresa, tipo em Campinas, ensinando a mulher lá do financeiro a mexer no módulo financeiro. Depois eu ia lá para Pinheiros no outro dia e ficava nesse trampo bem de rotina, que eu não digo que é uma rotina quebrada, porque toda hora você está num lugar diferente, e o tipo do trabalho do dia também mudava muito, era muito dinâmico. Isso favorecia com que eu criasse na minha cabeça, porque eu tinha um trampo tão dinâmico assim, o cenário de cansaço, um cenário de rotina ativa tão grande, tão rápido, tão extremo, que eu precisava todo dia no final da noite quebrar um fardinho. Quebrava um fardinho jogando LOLzinho, todo dia eu fiz isso daí mais ou menos uns 2 anos e meio da minha vida, sem ter mais tentado fazer os processos de emagrecimento que eu fiz. Isso daí fez um processo estocástico, assim, de gordura, de qualidade de pele, de toda uma situação que eu tive que parar um tempo da minha vida. Eu determinei que eu não iria fazer de novo aqueles 3 meses de desistir. Tive que parar um tempo da minha vida para executar um plano de vida. O plano de vida que eu comecei a executar 2 anos e meio atrás, ele está sendo executado até hoje. Ele teve ápices estéticos do corpo, ápices físicos que eu ainda acho que, se eu conseguir voltar agora, eu tenho fé que eu vou conseguir melhorar de toda a situação que eu estou de inflamações assim nessas parte do ombro e dessa escápula direita. Se eu conseguir voltar agora, pode ser que eu ainda, em 1 ano e meio aí, eu não atinja o ápice que eu consegui no meu shape lá naquela época. Mas é um plano que eu estou executando e que eu nunca mais na minha vida engordei de novo. Nunca mais na minha vida, tipo, eu tô falando desses 2 anos e meio, mas as épocas que eu tô mais gordo, eu olho no espelho, eu acordo e falo que eu tô gostoso demais. E eu não falava isso antes. Eu fiz um processo de emagrecimento que eu peguei raiva desse período, planejei, dei um jeito de sair do serviço, de arrumar um trampo. Nesse tempo inteiro que eu tava planejando ainda, isso daí foram 6 meses. Saí do trampo que tava me colocando nesse cenário, eu não sabia lidar com a pressão do trampo, com a rotina do trampo, que era uma rotina bem dinâmica, não é o que o trampo estava errado, a empresa estava fazendo de mim, nem nada. O meu psicológico, a maturidade do Thiago, do Tigrão da época, não sabia lidar com aquele problema. Então eu saí do meu trampo, fiquei trabalhando em outra empresa, em clientes que era daquela empresa minha, prestando serviço para eles, em comunicação com a empresa ainda. Consegui começar a me planejar para executar esse projeto que eu estou fazendo da minha vida inteira. O projeto Tigrão meu é o meu projeto Tigrão mesmo. Não é igual o pessoal faz um mêsinho aí, compra o kit um mês, faz um mês, parou. O projeto Tigrão que eu faço é o projeto da minha vida mesmo. Entendeu? Tipo, ele começou há 2 anos e meio atrás e eu acredito que enquanto as minhas capacidades mecânicas e físicas me deixarem fazer, eu vou executá-lo. Porque eu já coloquei na minha vida que tudo aquilo, toda aquela gordura que eu cheguei, aquela falta de humor diário que eu estava, aquela falta de estética corporal, aquela nojeira toda que eu estava comigo, aquela ofegância de andar na rua, aquele mal-estar quando eu colocava uma roupa de ter que apertar o cinto assim e sentir tudo pegando. Toda aquela sensação foi criada pelo meu estilo de vida bem antes daqueles 15 anos que eu comecei a tentar. E ela foi agravada por toda a rotina que eu criei depois dos meus 21 anos, com as emergências que eu criei da minha vida, na minha cabeça. E eu percebi que a única pessoa que tinha poder para mudar aquele cenário era eu, e que eu precisava dar valor e poder para o tempo. Então eu dava esses momentos de planejamento na minha vida para executar os planos. Depois desses 6 meses que eu comecei a trabalhar por conta e que eu comecei as atividades físicas, eu não parei mais e eu não vou parar mais. Agora que eu estou retornando às atividades, vou compartilhar com vocês o meu projeto de emagrecimento e de restabelecimento das articulações para fazer os exercícios, para mim começar a compartilhar mecânicas diferentes, etc. com vocês. Mas tudo isso eu lido com o tempo. Eu tô com essa escápula doendo aí, essa situação toda que eu tava... Esse ombro aqui, que é o meu machucado mesmo. Esse cara aqui melhorou, de tanto que eu tô concentrando assim em questão dessa dor aqui, já faz 1 ano e pouco. Desde o último novembro que eu tô com essa situação, e que essa inflamação vai e volta, e eu sinto que é uma parte de um nervo machucado mesmo que vai puxando, puxa meu braço sem que eu faça isso. Já fiz algumas massagens. Em questão do acompanhamento médico, eu, Tigrão, passei agora uma situação de Covid aí na minha família,
que eu estou evitando desde que começou a pandemia, senão eu realmente já teria ido no médico, e eu sou esse tipo de pessoa com esse tipo de decisão referente à pandemia. Eu sou um cara que vocês raramente vão me ver sem usar máscara. Se alguém me ver sem usar máscara, vai ser porque eu vou estar comendo ou bebendo alguma coisa de questão muito rápida. E mesmo assim, meu pessoal, a gente passou um momento muito grave, muito triste, muito tenso agora na família, que conseguimos, graças a Deus, graças ao universo aí, passar por esse momento, mas mesmo assim eu continuo ainda muito preocupado com essa situação, então eu só vou no hospital, frequentar o ambiente hospitalar quando eu ver que melhorou de fato. Por enquanto eu vou voltar nesse processinho meu de treino o mais leve possível, fazer umas corridas, trabalhar esse lado estético de emagrecimento e de fortalecimento das articulações, compartilhar essa parte do meu projeto com vocês, compartilhar como que o tempo vai estar agindo sobre isso, como que eu estou deixando o tempo agir, e compartilhar com vocês que o assunto principal dessa partezinha do podcast era eu compartilhar com vocês que assim como o tempo foi utilizado na minha vida para estragar meu shape, mano, para chegar na hora que eu não tava, mano, vendo uma coisa bonita mesmo, que, mano, eu não tava confortável para transar, tá ligado? Tipo, para fazer nada, ao mesmo tempo, o tempo fez com que eu esteja no ápice do meu corpo e da minha mente em questão de conforto para estar executando o meu serviço, bem comigo mesmo, em questão de não ter tantos problemas mais de ansiedade, de depressão, de precisar descarregar a minha rotina super cansada, que eu mesmo me colocava e criava, e que realmente não era para progredir muito em outros campos, em alguns caminhos da minha vida, e isso está me fazendo muito bem, está me fazendo tão bem que eu gosto de compartilhar com vocês. Bebês, qual é a experiência de vocês com o tempo? Conte para mim aí nos comentários. Eu, Tigrão, fico muito feliz com vocês e peço para vocês alguns temas para a gente conversar aí. Fiquem à vontade para escrever nos comentários todos os temas, coisas que vocês queiram saber, tanto de empresa quanto de suplementação, que a gente sempre vai estar batendo esse papo legal e interessante, beleza? Tamo juntos, muito obrigado. A Tigrão TV agradece, deixa o seu like, compartilha essa porra. Tamo junto, caralho.